Olá, bem-vindos à 36ª edição do programa Explicando Direito. Hoje nós recebemos o juiz de direito Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Ele que é titular da primeira vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, autor da obra Direito Público e Consequencialismo Jurídico, Novos Fundamentos Teóricos e Aplicação Prática, que foi lançada neste ano. Agamenon é formado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso em 1992, já atuou como advogado, técnico judiciário do Tribunal Regional Federal, assessor jurídico, antes de assumir a função de juiz de direito em Roraima, onde atuou de 96 a 1999. Toma posse no cargo de juiz de direito em Mato Grosso no dia 26 de fevereiro de 1999. Desde então, acumula larga experiência na área do direito administrativo no Tribunal de Justiça, bem como juiz eleitoral em nosso estrado. Doutor Agamenon, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Um prazer receber em nosso programa. Prazer é todo meu. Estamos aqui à disposição. O nosso bate-papo ele vai ter duas etapas. A primeira delas é o servidor público Agamenon, antes disso, aquele jovem que estava na faculdade, que galgou os seus primeiros passos no mundo jurídico. Apesar de nós termos feito no início uma pequena exposição, como foi, doutor Agamenon, chegar até onde o senhor está, em uma das principais varas de nosso estado, a vara de saúde, e aquele rapaz que estava de início na faculdade de Direito? Quais os degraus que o senhor percorreu? Bom, eu formei-me na Universidade Federal de Mato Grosso, né? E ainda na universidade eu nem imaginava, no primeiro momento, entrar no concurso da magistratura. Minha intenção era advogar, né? E comecei a estagiar em escritórios e chegou um momento que eu fiz, né, durante ainda a faculdade, um concurso para a Justiça Federal. E quando eu passei e entrei, comecei a me interessar pelo outro lado do balcão, né, como a gente comentava muito, tá, do outro lado do balcão. E a partir de aí, iniciei os estudos com o objetivo de tentar um concurso público, né. Na época tinha vários colegas, amigos, né, que estudavam juntos, isso era um incentivo, né. Nós tínhamos, eu estou falando de uma época em que Mato Grosso, em Cuiabá só tinha a Universidade Federal de Mato Grosso, quando eu fiz o vestibular, né. E com o tempo tive a oportunidade de fazer alguns concursos e dentre eles o primeiro que eu passei foi em Roraima, né. Fiquei em Boa... Para juiz de direito. Para juiz de direito. Antes disso, já tinha passado no concurso na Justiça Federal. Isso, na Justiça Federal como servidor da Justiça Federal. Nesse meio termo, entre a Justiça Federal e a magistratura, eu fui assessor aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no gabinete do desembargador Paulo Lessa, né? Eu fiquei de maio de 96 até novembro de 96, foi quando eu passei no concurso em Roraima. Fiquei lá durante 2 anos e 3 meses, exatamente, né? Atuando tanto no juizado especial criminal e como juiz criminal, à época, né? Depois do juizado, fui para a 3ª vara criminal, lá de Boa Vista. É interessante que, à época, em Roraima, né, nós tínhamos, passaram 9 colegas só, né? Naquele concurso, os 2 que ficaram na classificação mais atrás foram para 2 comarcas, só 2 comarcas no interior, né? Caracaraí e São Luís do Auanauá, né? E os demais ficaram desde o início em Boa Vista. Foi o meu caso que eu fiquei desde o início em Boa Vista. E assim foi. Quando abriu a oportunidade em Mato Grosso, em 96, na verdade eu estava inscrito para o concurso anterior, concurso que Vossa Excelência, colega, passou, né? E eu não fiz porque eu tinha acabado de entrar lá, né? Então... Esperou o probatório. Eu esperei o probatório, né? Quando estava próximo de terminar o probatório, eu fiz a inscrição do seguinte, né? E entrei em 99, né? Foi em 99, fevereiro de 99, que nós entramos juntamente com uns 40 colegas, mais ou menos, né? É uma carreira consolidada. Consolidada. Com bastante experiência. Passamos, né, quando eu entrei aqui em Mato Grosso, eu atuei em Juara, em Colíder, em Sorriso,
em Jaciara, Poxorel, Rondonópolis, um mês só, na verdade, e depois vim para Várzea Grande como auxiliar de entrância especial, né? Agora, doutor Agamenon terminou o mestrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de saber qual a influência desse mestrado na pós-graduação stricto sensu, na vida do juiz, no atuar do juiz. O que o mestrado auxilia, vamos dizer, uma interface da academia na profissão de juiz de direito? Houve impactos em sua profissão? Se me permite, amigo e professor Peleja, eu tenho que fazer uma observação antes de adentrar nessa pergunta. Primeiro que eu me lembro muito bem quando você uma vez mencionou que um dos motivos de você começar a estudar e correr atrás, porque você percebeu que tinha muitas poucas obras em que o magistrado tivesse sendo o autor, né? E isso ficou na minha cabeça desde aquela época, né? Isso estava em Rondonópolis ainda, né? E um dos incentivos, né? Eu comecei a perceber a necessidade de uma melhora, de um aperfeiçoamento. Antes do mestrado, eu fiz algumas especializações na área de direito público, né? Tanto pela Faculdade da MAS como a Faculdade da PUC de Minas, né, em Direito Público e Direito Administrativo, e começou a sentir aquela necessidade do mestrado, né, com as formações de muitos colegas já procurando, e quando eu optei e vi a oportunidade, né, eu posso dizer que isso é algo que você não tem como mensurar, falar, né, é só atuando, é só participando, porque, de fato, ele é um enriquecedor demais e auxilia demais. Eu tinha um determinado preconceito antes, achava que o mestrado era para o mundo exclusivamente acadêmico. É evidente que o mundo acadêmico é importante, mas se você consegue aliar, né, a sua atividade, né, jurisdicional com o mestrado e procurar aprofundar o seu estudo dentro da sua área de conhecimento, é importantíssimo. Agora, a obra Direito Público e Consequencialismo Jurídico. Sua obra é fruto da dissertação de mestrado. Sim. E é uma análise especificamente que abordou, fez esse entrelace entre a academia e a profissão de juiz de direito, a aplicação da academia nas decisões judiciais. A lei de introdução às normas do direito brasileiro ela é explícita no sentido do consequencialismo das decisões judiciais, seus artigos 20 e 21. Qual foi a sua linha de abordagem, qual foi a sua preocupação ao escolher esse tema para a sua dissertação de mestrado? Tem alguma correlação? Porque o doutor Agamenon era juiz da vara de fazenda pública, agora é juiz da vara de saúde, da vara de Cuiabá, né? E são varas que lidam essencialmente com decisões, com temas e decisões que têm impacto. Né? Podem ser rescindidos contratos, há impactos, por exemplo, de valores vultosos na área da saúde. E hoje há uma grande preocupação, às vezes, com a microjustiça, da justiça realizada pelo judiciário, mas também há a macrojustiça, que é a justiça da saúde realizada pelo SUS. Aquele grande atendimento realizado pelo SUS. Então, há uma discussão muito grande de que a microjustiça, às vezes, ela retira uma quantidade, uma porção orçamentária da macrojustiça. E há impactos quanto a isso. E o que o doutor Agamenon, autor do livro Direito Público e Consequencialismo Jurídico, o que ele pode nos dizer nesse sentido? Primeiro que toda vez, todo mundo que faz mestrado, pelo menos é orientado nesse sentido, né, você tem que partir de um problema, né? Então, qual que é a sua inquietação, qual que era a minha inquietação, no caso, como foi descrito aqui, como juiz da Fazenda Pública. Eu sou juiz, era juiz da Fazenda Pública, mesmo com direito público, desde 2016, né?
Antigamente na terceira vara de fazenda e depois agora na vara da saúde. Então, era e é um dos grandes questionamentos você, diante de um caso concreto, analisar ou saber se deve analisar ou não as consequências e quando e como analisá-las, né? Isso era algo que me deixava muito preocupado, né? Qual seria a abordagem correta? Como eu poderia abordar corretamente um tema de muita importância? Nós temos questões envolvendo orçamento, interesse público, a dignidade da pessoa humana, né? Será que a forma, né? Eu comecei a perceber, professor Peleja, que em vários questionamentos que eram trazidos pelas partes, eram trazidos jogados ao léu, né? No sentido de, olha, nós temos que tomar cuidado com as consequências, né? Mas não havia, aparentemente, um estudo mais aprofundado e daí também como que eu poderia abordar isso. Então, diante desse problema prático, né, eu me vi na oportunidade de avançar nesse estudo. E aí eu usei, né, claro, durante o transcorrer do mestrado, né, eu usei, a partir de textos que a gente vai selecionando e vai lendo, eu identifiquei um filósofo escocês, né, filósofo escocês, que é Neil McCormick, né, e ele traz na teoria da argumentação dele, né, a ideia de que, primeiro, você tem dois tipos de justificativas, justificativa de primeira e segunda ordem. Na primeira ordem, você é exatamente a subsunção do fato à lei, né? Se está claro, se está determinado, não há como se trabalhar outras questões. E a da segunda ordem, ele passa pela análise de algumas questões. O entendimento inicial, como você mesmo disse, assim, não diretamente, mas indiretamente, da questão da universalização, né, da decisão judicial, principalmente na área de direito público, que independentemente de você ter uma decisão num caso concreto, mesmo que de direito individual, essa questão micro, né, ela pode ter um impacto em toda uma comunidade ou em todo um sistema, no caso da saúde, né, você deferir ou indeferir a utilização de um medicamento que tem um custo muito exacerbado, que não está regulamentado pela Anvisa, isso não está dentro da portaria do SUS, causa um impacto muito grande, né? Após a universalização, você tem que analisar as consequências, a coerência e a coesão. Então, é isso que o McCormick traz e é isso que você dá para interpretar dentro dos artigos 20 e 21. Na segunda ordem de McCormick, que poderia resumir? Segunda justificativa, né? Justificativa, primeira ordem, justificativa, segunda ordem, que ele fala da universalização. Sim. E na universalização depois ele fala que você tem que analisar as consequências, a coerência e a coesão. Quando ele fala em coerência e coesão, ele vem tratando a necessidade de, ao decidir, dentro de um sistema onde não tem uma norma rígida, né? Ou seja, palpável, você tem que levar em consideração quais são as decisões existentes, que aquela decisão ela tem que ter um impacto dentro do sistema, ela tem que ser analisada dentro do sistema, não pode ser, como diz alguns afirmam, né? Não consequência achismo, você não pode achar. Você tem que ter uma coerência dentro do sistema jurídico ao decidir aquela demanda. Insere-se a lógica dos precedentes. Exatamente, dos precedentes. Vamos verificar. Exatamente, analisar. Como que já se decide. Agora, perfeito. Uma questão muito importante, doutor Agamenon, é o artigo 20, que ele traz justamente essa concepção, aliada até ao Código de Processo Civil, da discursividade em abstrato. Né? O Código de Processo Civil ele é explícito no sentido de que o juiz deve evitar essa discursividade em abstrato. Há um princípio de direito norte-americano da vedação a essa discursividade em abstrato. Isso. E nós havemos presentes aqui, tanto nas esferas administrativa, controladoria e judicial, e essa modificação de 2018 ainda, isso. Ela lança um tema que seria mais inato ao processo civil, mas é uma norma geral,
A norma geral, como norma geral, ela tem toda a liberdade. E ela fala justamente que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Como que o juiz pode, na motivação, demonstrar essa necessidade de adequação da decisão judicial? Por exemplo, uma ação de valores vultosos de medicamento, de tratamento, ou uma rescisão de um contrato de direito público. O que o juiz, o que aquele juiz, porque nós estamos falando de teoria, de precedentes aliada à prática. Sim. Então, assim, o mestrado foi muito importante. O mestrado verticalizou e possibilitou essa ampliação de horizontes. Mas, na prática, como que o magistrado vai poder explicar a sua decisão? Essa sua pergunta é a pergunta do livro, né? Fantástica, né? Era bem isso mesmo. E o que eu achei, na pesquisa que eu fiz, na investigação que eu fiz, um dos questionamentos, maiores questionamentos dessa lei é que ela inclusive tem uma ADI tramitando, intentada pela ANAMATRA, que questiona que esse dispositivo estaria dando ao magistrado um invólucro de consultor, né? De consultar. Ele estaria dizendo o seguinte: olha, você tem que analisar quais são as consequências práticas, né? O que eu defendi a partir da investigação é que, como bem pontuado na sua leitura, ela tem 3 esferas de atuação, a LINDB. A LINDB é uma norma geral, ou seja, né, ela tem essa concepção de abordar tudo. E quando se fala na parte administrativa, o ônus é do administrador também. A gente esquece disso. O ônus é do administrador. Então, primeiro, quando eu falo isso, porque quando o juiz ele vai analisar um ato administrativo e verificar se ele deve ser anulado ou não, se ele foi, ele ao ser proferido, ele proferiu com base em normas abstratas, um interesse público ou uma dignidade de pessoa humana, o magistrado tem que analisar também se o administrador, no primeiro ponto, no momento da sua análise, da sua decisão administrativa, se ele levou em consideração, primeiramente, se ao fixar essa norma abstrata, se ele levou em consideração as consequências. E na motivação que fala o parágrafo 1º, ele tem que apontar diretamente quais são os motivos, justificar os motivos que levaram o administrador àquela decisão. Primeiro, o artigo 21 se insere. Exatamente. Então, se ele fizer isso, é o primeiro ponto. O magistrado, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: não há como o juiz imaginar que a melhor consequência é uma ou outra se não tiver demonstrado nos autos ou se não tiver, a partir de um estudo empírico ou de uma informação oficial, né, essa delimitação. O orçamento ele não é viável para o Estado porque o orçamento não comporta. Existe prova nos autos disso? Existe, ou foi trazida pelas partes, porque o ônus argumentativo não é só do magistrado, ele é também das partes. Ao provocar, mas eu vou até um pouco mais para trás, na hora da concepção do legislador, sim, na hora da concepção do legislador ou do ato administrativo lá da ponta, né? Quando o prefeito ele tiver, digamos, uma opção, eu sempre dou esse exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. O município ele tem uma zona rural e tem estudantes, crianças ali, né, que precisam de uma escola. Qual vai ser a decisão da municipalidade? Construir uma escola ou um ônibus para levar? Ele, para decidir isso, ele não pode simplesmente achar que o melhor é um ônibus ou achar que é uma escola. Tem que ter um estudo
devidamente fundamentado, onde ele demonstre que a escola, aqui, uma hipótese que o ônibus é melhor, porque o custo da escola vai ser isso, o número de pessoas que vão atender não é o suficiente, e assim por diante. Quando o Ministério Público entrar com uma ação, se ele não tiver fundamentado nisso também, ela acaba sendo deficiente nesse seguinte sentido. Perfeito. Eu tenho notado muitas questões no âmbito prático, algumas questões do âmbito prático, que às vezes sempre se joga, vamos dizer assim, sobre a responsabilidade do juiz. Sim. Mas essa discursividade, ela começa na petição inicial. Exatamente. Aliás, ela a apontar os defeitos e em nível de prova, né, ele tem que comprovar, articular essa argumentação e o nível probatório. Só que às vezes falta. Falta uma prova mais consistente que permita o juiz exarar uma decisão de um quilate melhor. E se me permite, é tão importante que o ato administrativo venha devidamente motivado para a questão também da temporariedade, saber quando é que foi, quando aconteceu. Porque pode gerar, a partir de uma ausência de motivação, né, ou uma motivação deficiente, você não tem ideia de que naquele momento especificamente era a única consequência, as consequências que existiam naquele momento eram aquelas. E dentre aquelas, o administrador, ele tomou a melhor posição, que pode ser daqui a 5, 6 anos, né, totalmente diferente. Mas se, de fato, a argumentação, a motivação, ela trouxer essas situações e indicar quais são as melhores consequências, pelo menos o administrador, no caso, ele não poderia ser responsabilizado, porque naquele momento era o que era, naquele instante era o que era possível ser feito. Sim. Ele demonstrar essa capacidade nos autos. Exatamente. Então, assim, estamos experimentando a par de cursos de simplificação da linguagem jurídica. Simplificar a linguagem jurídica não é fácil. Não é fácil. Às vezes é mais fácil escrever difícil do que escrever fácil. Mas nós vemos que, há algum tempo, o direito ele vem se especializando mais. Ele vem trazendo uma série de obrigações, não só para juízes, mas para mesmo o Ministério Público, para advogados, para defensores. E esse nível, o quilate dessa discussão, é um quilate diferenciado. Sim. Que essas abordagens, igual seu livro, sua dissertação de mestrado, o consequencialismo, a necessidade de observação dos artigos 20 e 21, a lei de introdução às normas, o consequencialismo jurídico de McCormick, eles apontam um cenário de uma decisão judicial mais bem justificada, mais densa. E é preciso preparar, doutor Agamenon, sempre com estudo. Então... fundamental, né, professor? É fundamental, justamente é fundamental. Agora, me diga uma coisa. Artigo 489 do Código de Processo Civil, ele delineia ali, contrário senso, uma decisão, o que pode provocar uma nulidade de uma decisão. E quais as falhas que o doutor Agamenon entende possível em ações desse naipe? O que o juiz ele vai constar na prática, para evitar nulidade de decisão judicial? Ele vai citar um precedente, ele pode fugir de um precedente? Ele pode, desculpa? Fugir de um precedente, ele tem que observar o precedente, porque é uma discussão muito grande, acerca até da própria constitucionalidade do dispositivo do Código de Processo Civil, mas esse precedente, entre aspas, que é um precedente nosso, não é o precedente da Common Law, e há esses precedentes ali no artigo 927, mas às vezes o juiz ele quer fugir desse precedente, ele vê uma situação às vezes um pouco diferenciada. O que é uma pergunta mais aberta, mas o que o juiz pode evitar para que a decisão dele não seja atacada, não seja taxada de nula, dentre ali do 489 parágrafo 1º e o artigo 93, inciso 10 e 11, que Vossa Excelência aborda um dos capítulos aqui da sua obra. Bom, como você me falou, é uma pergunta bem aberta, mas assim,
O que eu tenho, e eu inclusive abordei no livro, é que se pegar o 489, juntamente com o artigo 20, né, da LINDB, né, você tem que, o primeiro ponto, né, você teria que ter uma decisão devidamente motivada, e a motivação, inclusive, ela é exigida no artigo 20, que quando eu manifestar-me ou ter como fundamento valores jurídicos abstratos, que é bem questionável também esse termo, né, valores jurídicos abstratos, mas é uma outra... Você determinar. Você imaginar isso, você, pela dicção do artigo 20, você precisaria analisar as consequências sob pena de nulidade daquela sentença, ou a deficiência ou omissão, né, no caso dessa questão. E isso não é tão fácil, né? Não é tão fácil porque existem alguns autores que entendem que corre o seu risco de migrar, né, a questão abstrata, tirar dos valores para uma consequência abstrata, né, você trazer isso de forma abstrata. O que eu percebo é que, pela investigação que eu fiz e pela análise, inclusive, de decisões do Supremo Tribunal Federal, né, eu trago algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, da necessidade de fato, ter nos autos a comprovação do que você... para que seja a fundamentação, ou seja, a motivação, ela venha do que está no processo. Então, na prática, nós temos que analisar definitivamente o caso concreto e, a partir de aí, ao decidir, ter comprovação dos autos. Quanto aos precedentes, propriamente dito, acho que o magistrado, eu me lembro quando eu comecei a magistratura, havia uma certa, não sei se isso aconteceu contigo também, Peleja, de alguns colegas, e eu também ficava meio assim, mas e o meu livre convencimento, né? Por que eu vou decidir de acordo com que o Supremo, ou isso antes até da modificação do CPC, né? As súmulas vinculantes, tudo mais. Era muito comum isso. Era muito comum. O pessoal imaginava, falou assim, não, mas livre convencimento, eu entendi dessa forma e ponto. Mas hoje, na minha concepção, não é mais concebível isso, né? Se me permitam um adendo, não me recordo se o professor Calmon de Passos, em uma das obras dele, estava pontuando que estava em uma palestra, né, com alguns juízes e discursando, a palestra dele sobre súmula, salvo engano. Né? E um juiz bastante jovem perguntou, e meu livre convencimento? E minha independência julgadora? Né? E hoje nós já estamos em um patamar... Bem diferente. E essa questão já está em prol da isonomia, Isso. Em prol da igualdade, em prol da segurança jurídica, né? Em prol da unidade do sistema. Esse livre convencimento motivado, eles têm que estar motivados pelos precedentes. Pelos precedentes. E se for, aproveitando a bola que levantou, né? O distinguish tem que ser um distinguish mesmo, né? Sim. Não pode ser algo assim, porque não se aplica. Fazendo um gancho àquela pergunta anterior. Exatamente. A técnica da distinção. Exatamente. Você não pode, eventualmente, por entender que... Não pode forjar um distinguish. Não pode. Você tem que demonstrar nos autos, né? A motivação tem que sair por aí. A motivação é demonstrar nos autos que aquele caso concreto não se aplica, e aí é uma coisa que a gente precisa dizer, principalmente para quem está começando, né? É que não se vale apenas da leitura da tese, né? Ou da ementa, né? Tem que ler a decisão na íntegra, né? Então, para entender, porque não é só isso, né? A grande discussão no direito brasileiro é essa, que eu não digo que nós importamos, mas com a ideia, mas no sistema da common law, a expressividade maior é quantos fatos. Você tem que adentrar nos fatos. Né? A professora Patrícia Perrone e a professora Estefânia Maria Barbosa, nas obras dela, né, elas abordam muito essa questão. E outros também, vários. A necessidade de adentrar na análise fática, na narrativa fática dos processos em si, para fazer o distinguish.
fazer aquele cotejamento. Então não é tão simples, né? Não, não é tão simples, não. Para você tirar, é mais difícil, na verdade, hoje, para você sair dos precedentes. Como eu não vou aplicar aquele precedente. Né? E é uma carga argumentativa onerosa. Você pega hoje na questão da saúde, né? Tem um tema 793 que diz o seguinte: você precisa identificar, é solidária a responsabilidade dos entes, mas você precisa indicar quem é que vai inicialmente cumprir aquela decisão, né? Então você precisa dizer isso, né? Você pode até errar ao indicar, mas você precisa dizer. Como é que você não vai decidir sobre uma realização de um procedimento cirúrgico ou um medicamento sem falar quem é o primeiro responsável, sob pena, inclusive, de colocar em risco o orçamento de municípios, né, bem menores. E adentra a análise econômica do direito nesse seu tema? Não fiz, até por orientação do meu orientador, né? Ele falou assim: não, Agamenon, não entra na análise econômica do direito. Claro que eu dei uma lida por cima, né? Tinha que estudar, né? Nós conversamos sobre isso, né? Mas eu não faço a menção, não, diretamente, não. Que aí seria uma outra pegada. Mas dentro dos impactos, né? Sim. Analisando os impactos da decisão, também de suma importância. Você acaba analisando, né? Não tem como. Você vê, não tem como você vai analisar principalmente na área de saúde, não só na área de saúde, né? Na educação, você tem vários impactos, né? E isso é interessante, professor Peleja, que para a gente não ficar refém do impacto, né? Por ser impacto, eu não vou conceder. Né? Ou vou muito importante, né? Também. Então, a análise não é no... a exaustão orçamentária é sempre um elemento presente, argumentativo presente. Sim, sempre. Eu sabe disso, eu lá na Câmara Temporária trabalhamos juntos, né? Então é sempre, né? Então, como que você afasta isso? Um meio termo. Como você exatamente. Leia o meu livro. Pois é. Então, assim, fazer mais uma pontuação acerca... Hoje nós temos vários temas, né? Então, há doutrinadores que têm um viés crítico, como Marinoni, em relação à feitura desses precedentes, né? Então, ele faz uma linhagem de abordagem crítica acerca desse precedente, mas esses precedentes consolidados, né, essas teses repetitivas que são lançadas, elas são calcadas em bastante estudo, em bastante análise prática, né? E cabe aos juízes adaptar esse sistema, analisar essas, não só, como o doutor Agamenon mencionou, não só sobre o enunciado abstrato. O precedente não é enunciado abstrato, que era a grande discussão desde lá da feitura da súmula, pós-Vitor Nunes Leal, né, em 1963, que ele cunha esse termo, e desde então há várias discussões, né, mas não é isso que se quer, enunciado abstrato, e sim esse cotejamento, a análise sobre o aspecto fático, o aspecto jurídico, quais foram as discussões, isso é sempre muito importante. Mas, doutora Agamenon, estamos passando na etapa final da nossa entrevista. Que pena. Está acabando. Mas deixo alguns minutos as suas considerações. Fique à vontade. Eu primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com um amigo, né, e agradecer à Escola da Magistratura, porque o mestrado ele decorre de um termo de cooperação assinado entre o Tribunal de Justiça e a UERJ. Teve todo um empenho à época. Aliás, esse empenho era um empenho que já vinha há muitos anos, né, professor Pereja? Então, assim, já havia, assim, perseguindo-se, tentando um mestrado. Mas, assim, nós tivemos, na época, quem estava à frente era a desembargadora Eutides, né? Mas teve, além dela, do empenho dela, a desembargadora Marilson, o desembargador Márcio, a desembargadora Serli, todos que passaram, o desembargador Paulo da Cunha, desde antes, fizeram isso. E na presidência, à época, o desembargador Carlos Alberto, né, Alves da Rocha, que era o presidente na época, e ele que encampou, entendeu a importância. Então, assim, eu quando entrei na magistratura, o senhor também, o que se dizia, né, é que o juiz ele devia estudar nos autos. Né? Não havia nenhuma preocupação maior na busca ou no incentivo, melhor dizendo, para o conhecimento, a busca do conhecimento. Então, assim, a gente perceber que de muito tempo para cá,
isso modificou, né? E só serve de um incentivo para nós crescermos ainda mais e para os colegas que, se tiver alguma dúvida, façam, corram atrás, que é importante. Isso é muito importante, o estudo, né? E nós, aqui na SMARGES, a SMARGES sempre oferece cursos, bons cursos. Nós somos numa fase de transição, né? Desde 1998, 99, quando nós entramos, e surgiram uma série de normas, uma série de doutrinas, uma série de... Agora, o Código de Processo Civil 2015, uma série de teorias, né? Que tem que ser estudadas e aplicadas na prática. Então, o estudo, ele é presente na vida da magistrada, do magistrado, e é muito importante, né? Que a nossa escola, ela preocupa com isso. Hoje nós temos um corpo, cerca de 35 a 40 mestres, né? Nós temos alguns doutores também, e isso é muito importante, porque reflete para a nossa sociedade, né? Decisões mais bem aquilatadas. E eu tenho observado isso, doutor Agamenon, nas decisões dos colegas, decisões mais preocupadas, né? Decisões de uma discussão mais ampla. Isso não significa complexidade. Não, você pode falar situações importantes de uma maneira simples. Sim. Né? Então, é muito importante sempre a discussão. Então, nós temos aqui, finalizando essa entrevista, explicando o direito, com o livro do Dr. Agamenon, Direito Público e Consequencialismo Jurídico, Fundamentos Teóricos e Aplicação Prática. Então, nós vamos aqui encerrando, agradecendo o doutor Agamenon por essa entrevista, e esse foi o nosso Explicando o Direito da 36ª edição. Muito obrigado.